Quem está falando aqui é Alexandre Zambrota, sou farmacêutico e bioquímico. Você que é a primeira vez que está vindo aqui no YouTube, eu tento passar um pouco da minha experiência que eu tenho em farmácia e manipulação. E isso pode ajudar demais você que é prescritor ou mesmo um consumidor, um passe-cliente, como costumo brincar. Sabe por que pode ajudar? Porque você vai cair sempre na mão de um prescritor que não tem experiência na área. E às vezes quando prescreve, às vezes a formulação é boa, mas não funciona. Você sabe por quê? Porque que razão que acontece? Que mágica que tem por trás de tudo isso na farmácia de manipulação que acaba acontecendo de as formulações não funcionarem? Doses, concentrações, padronizações. Isso é algo muito particular e de difícil aprendizado. Não tem na faculdade, não tem quando você sai. Os cursos são muito, assim, eu digo, vazio quanto a isso. Porque precisa do quê? De uma atualização constante do profissional magistral, do farmacêutico, em relação ao fornecedor, saber identificar o que é realmente bom, o que é só uma propaganda de algo enganoso, e identificar os melhores estados, as melhores concentrações, aquelas que realmente fazem efeito. Eu vou dar um exemplo aqui, muito simples, para vocês entenderem o que seria. Imagina um suco de uva com 3 marcas. É que esse suco de uva tem propriedades farmacológicas interessantes, por exemplo, que no 100% entrega 100 mg de transresveratrol, substância maravilhosa, tanto estudado por David Sinclair na longevidade e tudo mais, ligado a ativar o gene das sirtuínas e também ajudar no controle do perfil lipídico, melhorar o metabolismo ali. Substância interessante. Que se isso que eu estou te falando acontecesse, nós teríamos 3 marcas, 3 caixinhas, imagine, de suco. Um deles tem 100% de suco integral de uva, que entrega os 100 mg de resveratrol, porque eu estou afirmando que o suco integral contém, numa quantidade de 100 ml, por exemplo, de suco, 100 mg de transresveratrol. Isso é, entre aspas, não tem isso, tá? Mas para vocês entenderem o exemplo. Aí você compra um suco de outra marca, néctar de uva, ele vem 30% do suco, ou seja, em 100 ml vai ter 30 mg. E o outro, mais ralé ainda, que é o néctar artificial de uva junto com 5% de suco de uva, ele vai ter 5 mg de transresveratrol. Isso acontece muito na farmácia de manipulação. Isso é muito ruim, porque as pessoas às vezes prescrevem lá, suco de uva extrato seco, e não colocam o extrato. Se você faz a formulação na sua farmácia e você trabalha com extrato bom, você pode se dar o luxo de colocar extrato seco de uva, porque você está sabendo que você está colocando dentro algo top. Mas se você quisesse mesmo padronizar algo e deixar sua receita, entre aspas, fechada, lacrada, blindada, põe o nome que você quiser, ou melhor, ok, você colocaria como? Vou fazer uma prescrição aqui de algumas substâncias que têm padronizações específicas. Coleus Forskolin, 250 mg, padronizado, estado seco, no mínimo 10% de forscolina. Green Tea, polifenóis de Camellia sinense, estado seco, contendo 95% de polifenóis, 200 mg. Ok? Então eu coloquei 2 substâncias com a padronização específica que eu quero. A farmácia pode trocar? Não. Você tem que entrar em contato com a farmácia, fazer parceria com a farmácia, ou identificar o que ela trabalha para você pôr na prescrição, entende? Para você corrigir. Porque se você tem um extrato seco de chá verde a 50% de polifenóis, a dosagem que você precisaria colocar seria o dobro. Entende onde eu quero chegar? E assim vai com diversos fitoterápicos e outros nutracêuticos também. Até algumas vitaminas. Então, quando você vai fazer a prescrição, a dose é algo que a gente tem que ser fiel àquilo. Porque já é difícil reproduzir o estudo, já é difícil você ser assertivo na anamnese e na prescrição, ainda mais quando você vai e faz tudo lambançado. Eu falo tudo uma misturada toda. Então, quando colocar um extrato seco padronizado, saiba que extrato seco você está colocando. Senão você vai entregar
algo, às vezes, que parece ser eficiente, mas que está entregando muito pouco, porque pela briga também de preço, algumas farmácias optam por ter uma opção de comprar mais barato. Vocês não estão errados, você não está identificando colocando ali. Você colocou aqueles programas estado seco. Se o estado seco dela está a 0,1%, não é culpa dela. É você que não colocou. O certo seria sempre a pessoa trabalhar com o melhor, mas não é isso que acontece. As pessoas precisam sobreviver também e acabam comprando algo que conseguem comprar. E quando cai a pressão, ela vai pegar. E aí vão comparar preço também, vai dar uma lambança. Ah, num lugar sai R$100, no outro 300, no outro 500, qual que é o certo? Essa dúvida também já entra como algo que não vai funcionar direito na cabeça do paciente. E lembrando que grande parte do processo de extração também de alguns fitoterápicos é patenteado. Acaba sendo patenteado. Então não adianta às vezes você comprar um fitoterápico, por mais que a concentração seja boa, mas a extração do outro fitoterápico tem uma padronização no processo de extração diferente. Isso faz o quê? Entregar uma porcentagem maior do ativo em questão que vai fazer o efeito específico para aquele fitoterápico. Nós temos um caso no mercado que é o Sindura, a união da Garcinia mangostana, juntamente com o Cinnamon Tamala, mais um extrato padronizado específico do fornecedor X lá da Índia ou China, que faz o contrato com a empresa que compra. Então, quando nós caímos nessas padronizações, nós temos que prestar muito bem atenção e ser muito criteriosos antes de fazer uma fórmula manipulada. Então eu quero deixar aqui um alerta para vocês. Ele fala que tem 2 e-books, na verdade tem um terceiro também saindo, e também tem um Masterclass, que eu ensino um pouco disso na prática, em que você vai ter 100 formulações, que é mais do que necessário para você ter junto do seu dia a dia, da sua prescrição, que vai te ajudar demais, com prescrições assertivas, com extratos interessantes, combinações sinérgicas, que ajudam a resolver grande parte dos problemas que você vai enfrentar no seu consultório. Lógico, para os problemas específicos, aí precisa fazer uma mentoria, algo mais específico comigo. Mas esses 2 e-books, os 101 formulações magistrais e formulações até R$100, em que você tem noção do preço que vai sair a fórmula, são espetaculares para o início. E o Masterclass para você ter uma visão global do mundo magistral. Fica com Deus. Aqui é o farmacêutico Alexandre Zambrota. Não deixa de compartilhar e encaminhar esse material muito interessante para vocês. Um beijão.